podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. No capítulo 4, Pluralidade das Existências, abordaremos a questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Resposta dos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Comentário do Espírito Miramês. Reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. Pois bem, guardemos a informação já citada sobre o comentário do Miramês que informa: reencarnação é um processo de despertamento da alma. Porque, sem maiores dificuldades, podemos entender que esses processos de depuração, de aprimoramento, exigem, no mínimo e antes de mais nada, 3 componentes básicos. Primeiro, o tempo para amadurecimento de todas as nossas melhores e mais virtuosas qualidades. Paulo, eu diria que somente com o tempo mesmo, para que essas virtudes despertem em nós à medida em que experimentarmos então cada uma delas. Vejamos, por exemplo, a nossa própria trajetória encarnada, desde o nascimento até a morte. Nascemos já necessitados de ajuda de toda a ordem, desde a alimentação até os cuidados parentais. Já crescidos, caminhamos com as próprias pernas, por assim dizer, e maduros. Colhemos os frutos que plantamos durante a nossa vida. Somente após muitas encarnações, já tendo aprendido sobre os valores morais e servindo-nos desses valores, é que trabalharemos para atingir, então, mais qualidades virtuosas, onde a vontade é mola propulsora para a evolução dos seres. O segundo componente, Regina, é que, a partir dessa necessidade temporal, fica bastante simples a gente entender que uma única vida não seja tempo suficiente, porque ela é muito breve, para que a gente consiga implementar em nós os melhores encaminhamentos para nos tornarmos seres virtuosos. Paulo, e por fim, então, esse entendimento óbvio de que, então, só através de muitas vidas, muitas encarnações, poderemos dar conta de implementarmos todos os comportamentos que nos levem ao destino programado por Deus, nosso Pai, que é o quê? O despertamento da alma, como nos ensina Miramês. Muito bem, precisamos então estar vigilantes para detectarmos nossos erros e, identificando-os, corrigi-los. Nesse ponto do processo de transformação, deveremos inserir novo e importante elemento sem o qual nada prospera, que é justamente a vontade de mudar de curso. Quando você fala em vontade, me lembra de Leon Denis. Lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo denominado As Potências da Alma. Pois é, assim sendo, tanto maiores serão as transformações, quanto maiores forem os erros identificados e a vontade sincera de encerrarmos uma fase onde a mera ignorância nos manteve afastados de nossas reais, mais profundas e verdadeiras inclinações pessoais. A inclinação natural para o amor em seu sentido mais amplo e que ainda não compreendemos. Voltemos então ao comentário do Espírito Miramês. É certo que o espírito progride no mundo espiritual, sem a participação do corpo físico. Este é um dos primeiros degraus do progresso da alma.
O estudioso de espiritualismo, que já se libertou de comandos deliberados para sua compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o espiritual se confundem, que tudo vem de Deus na sua maior expressão de amor. Pois é, nós aprendemos através dos estudos que temos feito, da doutrina espírita, que a nossa evolução não estaciona, seja na esfera material como também na espiritual. Numa, o aprendizado vem através do corpo físico, noutra, através do perispírito, que, mantidas as proporções, é igualmente um corpo, apenas muito mais sutil. E mesmo na esfera espiritual, continuamos a trabalhar, estudar e evoluir na medida de nossas vontades e de nossos esforços. E portanto, então, Paulo, na jornada de aperfeiçoamento, seguimos nos utilizando de corpos mais ou menos sutis, até que, atingindo a evolução plena, os corpos, em suas variadas possibilidades, deixem de ser veículos necessários. Exatamente. Vamos ver mais um comentáriozinho aqui do Espírito Miramês. Se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Quem deseja ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências dessa inércia. Quem abre a mente para o estudo, para todos os tipos de análise acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade, e ela ajuda a sua libertação. Essas duas modalidades de progresso, que são quando estamos no corpo físico ou quando estamos no plano espiritual, por assim dizermos, esse progresso vai nos proporcionar, a todos nós, a humanidade, um crescimento que vai acontecer através de dois canais, tanto o físico quanto o espiritual. Os aprendizados ocorrem, então, em ambos mundos, o plano encarnado e o plano desencarnado. Eles não são interrompidos, mas eles são ampliados a cada novo ciclo de idas e vindas entre os dois planos da existência. Lembremos que foi Jesus, indubitavelmente, quem melhor afirmou a necessidade da reencarnação, a fim de que o homem pudesse atingir o reino de Deus. Certo. Tanto num como no outro, Regina, as chances de despertamento para o que seja esse entendimento acerca das verdades da vida vão se ampliando à medida em que o tempo vai transcorrendo e os ciclos, esses que você cita, vão sendo repetidos através de séculos e milênios. Os ciclos são, as reencarnações. Então é isso, Regina. Quando você lembrou Jesus, quando ele afirmou que ninguém poderia ver o reino do céu se não nascesse novamente, e também Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado pelo Divaldo Franco, quando nos relata que o Senhor, porém, foi incisivo quanto ao retorno à vida física, por saber, obviamente, serem os dois corpos indispensáveis à evolução dos seres em ambos os planos de existências. E Joana continua nos dizendo que os modernos conhecimentos científicos atestam que as primeiras formas de vida, desde a concepção, se fazem em ambiente aquoso, seja a própria constituição do gameta feminino como o masculino, de cuja fusão nasce o novo corpo que, adquirindo personalidade diversa da que possuía antes, recomeça o cadinho purificador, expungindo males e sublimando experiências para entrar no reino dos céus. Voltamos aos comentários do Espírito Miramês. Em muitos casos, a reencarnação se expressa como justiça em variados ângulos da lei. O que chamas de expiação da alma, em se enfrentando às reencarnações, não passa de processos de evolução do espírito, visto que todos passam por isso. Enfim, são caminhos indispensáveis ao bem-estar de todo o rebanho para a purificação, se esse é o termo dos filhos da criação. Pois bem, Paulo, o Evangelho nos diz que muitas ações cometidas pelos homens e que não são consideradas crimes por suas leis, não deixam de receber a devida correção pela lei de Deus. A lei dos homens é imperfeita,
pois varia de acordo com a cultura, com o grau de conhecimento educacional e moral da época em que ela está inserida. Ou seja, o que foi criminalizado ontem pode deixar de sê-lo hoje e vice-versa, conforme variem as concepções culturais, sociais, políticas e morais de um povo. Isto mesmo, Regina, tanto assim que a perfeição da lei divina está em sua imutabilidade, atravessando as eras sem jamais deixar de ser absolutamente justa. Ela é imparcial e, diferentemente da lei dos homens, não mede as ações humanas praticadas considerando quaisquer outros atributos pessoais que não os de caráter moral. Independentemente também da época, do lugar e de quais sejam os valores de uma dada sociedade, sua imparcialidade mantém-se intacta, imperturbável e, sobretudo, essencialmente justa. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Cada corpo que o Espírito recebe na Terra é uma bênção de Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride. Sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. Olha aqui, veja só, aqui Miramês nos informa que cada ser humano nascido no planeta oferece à espiritualidade a oportunidade da reencarnação, o que em síntese simboliza mais uma oportunidade para que algum espírito volte à árdua e importante chance de elevar-se. Joana de Ângeles, no livro que nós já citamos anteriormente, Estudos Espíritas, psicografado então pelo Divaldo, afirma que, aspas para Joana, os espíritos recomeçam as jornadas interrompidas onde melhor encontram as condições para a melhoria íntima, volvendo aos mesmos sítios da consanguinidade, quando ali podem usufruir benefícios de reajustamento familiar ou de maior progresso espirituais. Então, a perfeição com que o Pai nos criou o universo e as criaturas que habitam nesses vários orbes chega a tal ponto que o intercâmbio entre as duas esferas da existência se dá então de maneira muito mais cooperativa do que podemos supor. Pois é, Regina, se nós observarmos bem atentamente, veremos que se a vida corpórea muito deve à espiritual, esta, igualmente, muito deve à corpórea, por ser o corpo o veículo que proporcionará ao espírito a sua elevação. Portanto, o Espiritismo deixa bem claro que devemos nos aprimorar espiritualmente, mas sem perder de vista os cuidados com o corpo. Como sempre comentamos, os cuidados em desenvolvermos as duas asas, a intelectualidade e a moralidade. Isso é uma frase de Emmanuel, né? Emmanuel sempre nos lembra que essas duas asas elas têm que andar juntas. E falando em Emmanuel, uma psicografia aqui do Chico Xavier, o livro Companheiro, ele, o Espírito Emmanuel, nos alerta quanto aos cuidados com ambas as parcelas ao dizer, aspas, para Emmanuel nesta frase: admira as estrelas, mas não te descuides dos sinais do trânsito. Ou seja, o que ele quer dizer? Procure olhar para o alto da existência, para as necessidades espirituais, mas não relaxe nos cuidados com os impositivos que nós temos aqui na vida material. Exatamente. Mais um comentário de Miramês que nos diz: o processo reencarnatório está sofrendo limitações inumeráveis em todos os países. São dificuldades que os espíritos estão sofrendo por estarmos passando por fechamento de ciclo evolutivo. São também meios de depuração espiritual que estão sob o controle de Deus, que tudo sabe, e de Jesus, que compreende o porquê de todas as catástrofes morais e mesmo físicas que se passam e que deverão surgir. A dor é, pois, o anjo divino que deve aparecer com frequência no cenário da Terra para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Miramês sempre preciso, né, nos seus comentários. Sim.
Então, meus amigos, as dores e as dificuldades que a humanidade enfrenta foram e continuam sendo resultantes dos nossos desajustamentos, ou seja, dos desajustamentos de todos os humanos às leis divinas. E Miramês nos dá então uma pista para entendermos que as múltiplas e irrefreáveis transformações sociais, políticas, econômicas e emocionais encontram, enfim, nas últimas eras da humanidade o topo do quê? Do caos. Pois é, essa globalização, ligando virtualmente todos os povos, diferentemente do que se previa, não está tranquilizando ou dando aos homens a segurança projetada, mas, antes, sendo causa de absoluto desequilíbrio existencial. Porque agora, com a troca simultânea e instantânea de informações, há uma crescente troca também dos enganos e distorções que o materialismo continua a produzir, só que em volume e velocidade exponenciais, como nunca antes verificado. As catástrofes físicas e morais, conforme citadas por Miramês, se avolumam geometricamente e devem aumentar consideravelmente com o passar dos tempos, gerando cada vez mais dores e em todos os cenários das atividades e dos relacionamentos humanos. Pois é, Paulo, serão essas dores, desequilíbrios e desesperanças que virão fazer ruir o mundo como o conhecemos, uma vez que tenha sido alicerçado sobre fragilíssimos pilares, que são o egoísmo humano e todos os seus distorcidos, enganosos e lesivos valores. Nós concordamos com Miramês quando diz que a dor é o anjo divino que deve aparecer na Terra para salvar as criaturas de maiores desastres. E nós temos também, nas leis de Deus, a lei da destruição, que ela é essencial para que se reestruture, se recomece, se renasça alguma coisa melhor do que aquilo que nós estamos vivenciando. Então, muitas vezes essa lei, ela vem, a gente fica abalado conforme o resultado, mas ela é necessária, assim como a dor, para o nosso aperfeiçoamento. Você pode reformar um edifício e você pode tombá-lo totalmente e reconstruir um novo, não é isso? Então, muitas vezes, a destruição total ela é necessária para que se renasça do zero, né? Corretamente, né? Corretamente, desde o início, corretamente, principalmente com relação às bases, né? As estruturas, os alicerces das novas concepções. E eu trago, se você me permite, e todos os nossos ouvintes, mais uma passagem do referido livro de Joana e de Valdo, este livro que nós estamos trabalhando juntamente aqui, Estudos Espíritas, em que nos baseamos para esse estudo, então. Diz a Joana: seja qual for a situação em que te encontres, agradece a Deus a atual conjuntura expiatória ou provacional, utilizando-te do tempo com sabedoria e discernimento, de modo a construires o futuro, desde que o presente se te afigure afligente ou doloroso. O que hoje possuis vem de ontem, podendo edificar para o amanhã através do uso que faças das faculdades ao teu alcance. Qualquer corpo, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por enfermidades ultrizes e rigorosas, constitui concessão superior que a todos cabe zelar e cultivar, desdobrando recursos e entesourando aquisições, mediante os quais poderá planar logo mais nas regiões felizes, livre dos retornos dolorosos e recomeços difíceis. Então, Joana nos diz que é sim necessário muitas reencarnações para que consigamos sanar as nossas imperfeições, a fim de que possamos planar nessas regiões felizes, porque as muitas reencarnações estão disponíveis para nós, para o nosso aprimoramento espiritual,
através então dessas múltiplas vivências e aprendizados na carne, aqui no plano físico. A todo momento nós temos a oportunidade de nos corrigirmos através do autoconhecimento, dessa autoanálise dos nossos pensamentos, das nossas ações. É isso mesmo. Como bem diz o texto da Joana, reformulando os velhos comportamentos enraizados, tendo a força de vontade para revisarmos os comportamentos e sem nos entregarmos ao comodismo do eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, consertando então velhos hábitos e inclinações naturais que pareçam ser impossíveis de reorientação, conseguiremos retornar a futuras reencarnações saudando velhos débitos e pagando contas menos dolorosas. Voltemos então ao comentário do Espírito Miramês, que nos diz que quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com medo de que por intermédio dela e pelos seus processos variáveis venham a mudar de posição onde se encontram, em situação de mando e abundância de ouro, se esquece que lei é lei, principalmente a de Deus. Em verdade, nada existe que não viva e torne a viver incessantemente. E reafirmamos que se muda de corpo quantas vezes forem necessárias, sendo eles degraus para que se conheça a luz na sua intensidade de amor. O objetivo da reencarnação é facultar cada vez mais ao espírito a lucidez da vida e oferecer mais vida para quem procura viver. Uma das linhas da doutrina dos espíritos é anunciar essa lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta esse nome: reencarnação. Pois é. Sendo estudiosos da doutrina espírita e de sua imensa literatura, não há como negar a reencarnação. Recusar-se a meditar sobre ela seria ainda mais insensato. Quem, mesmo conhecendo os inúmeros e incontroversos relatos acerca de sua veracidade, pretender negá-la, certamente estará tomando um rumo equivocado. Já sabemos que os muitos degraus a serem galgados em inumeráveis e desconhecidas existências está a serviço do aprimoramento moral do homem e, consequentemente, de sua evolução espiritual. Essa é, resumidamente, a missão da humanidade: evoluir. Paulo, e para tanto, mais uma vez, voltamos a repetir já de forma recorrente que na senda da evolução individual necessitamos nos relacionar com nossos irmãos de jornada, já que somos, uns aos outros, laboratórios vivos de experiências a serem compartilhadas para que atinjamos tal intento num futuro ainda incompreensivelmente distante. Se de um lado a boa lógica nos diz que nossa última encarnação é sempre a mais importante, pois mais uma vez temos a oportunidade de nos redimir dos erros do passado, vemos que o advento da doutrina espírita nos trouxe finalmente o maior dos alívios, o Consolador prometido, ou seja, a renovação do Evangelho de Jesus, numa época em que a humanidade já se mostrava bastante mais adiantada intelectual, moral e socialmente para absorver os verdadeiros significados das suas mensagens. Isso é uma verdade. Tal evolução, sem dúvida, Regina, não apenas renovou, mas revivificou os ensinamentos do Mestre, como também deu-lhes maior projeção, uma vez que agora explica-nos detalhada e profundamente todas e cada uma das passagens e ditos de Jesus através dos testemunhos de seus apóstolos. Conscientes desses ensinamentos, faremos com que nossos pensamentos, sentimentos e atitudes retomem salutares e renovadas direções, além de deduzirmos que, tendo Jesus como guia e modelo, nos será imprescindível termos como meta o amor incondicional. Sim, Paulo. Tendo em mente a necessidade de buscarmos essa modalidade de amar, iremos então aquilatando nossos procedimentos diários e, por consequência,
aproveitando de maneira muito mais produtiva e útil os ensinamentos espíritas em cada uma de nossas novas duplas jornadas, em trânsito entre as duas esferas existenciais. Encerramos então esse estudo da questão 167 com uma frase de Emmanuel: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus.